Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 322. Hoje é domingo, nós temos um dia nublado e é um domingo onde nós vamos continuar, então, meditando nas infalíveis promessas do nosso Deus. Nós precisamos crer, né? A fé que crê na promessa. Nós já falamos a respeito da fé e vamos continuar falando, então, neste dia, da importância de nós crermos nas promessas de Deus. Ontem nós usamos o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que nos diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. E hoje nós vamos então saber, né? Eu gosto de estudar, saber o significado original das palavras no grego ou no hebraico, para elas nos darem um sentido e também uma direção, né, sobre o texto que nós estamos lendo. Mas qual é então o significado do hebraico para promessa? Então, no hebraico, para promessa, a primeira palavra é Alá, A-L-A-H. E ele diz respeito, esta palavra, ao compromisso, né? E um compromisso objetivo, um compromisso final. É a descrição do que é acertado, do que é acordado. Alã é da mesma raiz de Elohim, anunciando que Deus, então, é Deus, e Deus é um Deus de promessas, que se compromete e cumpre aquilo que ele diz. Olha que coisa maravilhosa. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, ele declara: e disse mais o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então Deus, ele vela por cumprir cada uma das promessas descritas em sua palavra. A segunda definição, então, de promessa é dabar. D-A-B-H-A-R. Dabar, que diz respeito ao ato e à palavra empenhada para a consecução de um compromisso. Então, firmando. Então, as duas palavras no original para a promessa, elas falam, então, de uma palavra empenhada para a consecução de um compromisso. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, afirma, né, isto tudo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento, ou venham a arrepender-se. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu sobre os fundamentos das promessas infalíveis do Senhor para a nossa vida. Precisamos, então, desenvolver, como falamos aqui no início, a fé que crê na promessa. Quando lemos Romanos, capítulo 4, dos versículos 20 a 23, então nós temos esta convicção enche o nosso coração. Então está escrito assim: Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando convicto de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isto lhe foi imputado como justiça. Então, Abraão creu, ele não duvidou da promessa que Deus tinha lhe feito, de que daria-lhe um filho e ele seria, então, um pai de nações. Na nossa fé,
precisa existir, então, convicção. Tem que existir em nós convicção. Quando Abraão ele foi chamado para oferecer, então, o seu filho Isaque em sacrifício ao Senhor, o que enchia o coração dele era a convicção de que aquela criança não morreria, mas se ela morresse, viria novamente à vida. Havia uma convicção no coração de Abraão. Vemos isso quando ele então está subindo para um monte e ele pede então ao seu servo para esperá-lo. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 5 diz assim: disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Aqui nós temos então a manifestação pública da fé que crê na promessa. Se ele me deu, mesmo que ele morra, ele voltará a viver. No texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, nós temos um contexto. Vamos ver, então, qual é o contexto deste texto. O motivo de Paulo, então, falar isso foi uma mudança de planos. Vamos ver de novo o texto. Porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim e por ele o amém. Para a glória de Deus, por nós. Então, vamos ver este motivo de Paulo falar isso. Foi uma mudança de planos que houve, então, Paulo teve que mudar de planos. Ele estava partindo, ele era para partir para Éfeso, ele ia para Acaia, aonde ficava Corinto. E de lá ele iria então partir para a Macedônia. Mas o plano não deu certo, não se concretizou, ele teve que mudar de rota. E aí os coríntios, começaram levianamente a acusá-lo de ser uma pessoa inconstante, que diz uma coisa e depois faz outra. E diz: será que alguém pode então considerá-lo apóstolo? Paulo então pergunta aos coríntios se de fato eles consideravam inconfiável, ou consideravam uma pessoa então de não confiança. Só porque teve de mudar de planos, devemos ser considerados inconstantes, diz Paulo, no contexto todo. Vocês acham que eu faço os meus planos leviamente, falando sim quando eu quero dizer não? Estavam insinuando que se Paulo então não era digno de crédito naquilo que ele dizia, as suas pregações também não seriam confiáveis. Então, Paulo argumenta em favor da confiabilidade dos seus atos e também da sua pregação, pois o Salvador que ele pregava era divino e ele era imutável, no qual não há variação de sombra, de mudança. A sua mensagem não era instável, porque ele anunciava o Filho de Deus, no qual não há variação, não há mudança, não há sombra de variação. Aquilo que ele prometeu foi cumprido em Cristo Jesus, e Cristo Jesus também cumpriu tudo aquilo que ele falou. Então, ele declara todas as promessas de Deus, não obstante quantas são, elas se cumprem em Cristo Jesus. Todos os que encontram nele o cumprimento, então, das promessas de Deus, acrescentam sempre no final delas, amém, Amém. Isso quer dizer, amém, dizer que assim seja. Isso quer dizer que quando nós abrimos a Bíblia em uma promessa, quando nós olhamos para Deus, ele diz: você pode ter isso tudo por meio de Cristo, crendo em Cristo. E então nós respondemos a Deus: amém, que assim seja. Deus fala
por intermédio de Cristo e nós cremos então em Cristo. Ele é a própria promessa e nós podemos ter convicção de que aquilo que o Pai e o Filho prometeram irá se cumprir. Cristo vem até nós e ao mesmo tempo que a nossa fé nos leva até Ele, todas as promessas de Deus então se cumprem nele, no seu Filho. E é por meio dele que nós nos apropriamos dessas promessas e dizemos: sim, Senhor, que assim seja. Eu creio em ti. Este é o sim da fé. Esta é a convicção da fé. Tudo isso é para a glória de Deus. Deus é glorificado quando nós percebemos que Ele planejou o bem muito além do que nós podemos imaginar. Este bem está seguro e este bem é certo. Em seu Filho Jesus Cristo, nós nos apropriamos então das promessas de Deus. Mas a fé que crê na promessa tem que ter convicção. E isso nós precisamos trabalhar em nossa vida. Convicção. É sim e é não. Como que nós trabalhamos as inconstâncias? Sempre que você disser sim com a sua boca, o seu coração também tem que dizer sim. Quando você disser não, seu coração tem que estar dizendo não. Pessoas inconstantes e inseguras, geralmente elas dizem sim, mas o seu coração está dizendo não. Geralmente dizem não, mas o seu coração está dizendo sim. Por isso que a palavra é sim, sim, não, não. Que Deus abençoe você. E nós vamos continuar meditando nas promessas infalíveis do nosso Deus. Mas você precisa ter fé, precisa ter convicção que em Cristo Jesus Ele cumpriu e cumprirá toda a promessa feita através de Cristo Jesus. Então, não seja inconstante, não seja inseguro, tenha convicção de que tudo aquilo que Deus planejou está além daquilo que pensamos e imaginamos. E Ele já cumpriu e cumprirá em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Um domingo abençoado na presença do Senhor. Amém.